O sapo não bebe da lagoa que vive. A melhor maneira de fazer é sendo. Tenha paciência quando se sentar no escuro. A aurora está vindo. Quando se está estagnado, tem que se aplicar o método de choque para quebrar o limitador. Para ir avante à próxima parada. O topo, encontrando o mestre em si mesmo. Adriano, aqui na área. Hoje eu estou vindo no canal para trazer mais um conteúdo relacionado ao músculo puro cerne, um conteúdo aí que pode revolucionar o fluxo da humanidade mais para frente, porque historicamente o que aconteceu lá no passado, arqueologicamente, vai voltar a acontecer. Os próximos 200 anos estão apenas começando. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui mais um conhecimento do puro cerne para vocês. E antes de começar eu já peço aquele like, se inscrevam aqui no canal, compartilha, comenta, que isso vai me ajudar demais. Eu vou falar com vocês e explicar como que os antigos aí treinavam, como que eles faziam o treinamento dele. Os ancestrais tinham um conhecimento extremamente alto. Hoje a média de QI populacional, embora eu não acredito em QI, mas a média é em torno de 80, 85. Até um chimpanzé tem esse nível intelectual, para vocês terem uma noção. Então imagina quanto intelecto um ancestral como esse aqui tinha. E só para mencionar para vocês, que é descendente e viveu há muito tempo atrás, é o hominídeos Palaeojavainicus, já foi comprovado arqueologicamente. Ele deixa qualquer engenheiro, qualquer um, no chinelo. Então isso já mostra o conhecimento amplo que um ser desses possuía. Beleza? Então o que acontece aqui? Por que o treinamento é tão importante? Porque o treinamento vem de muito tempo atrás de forma divina. Eu já falei para vocês que o conhecimento ele é obtido ou por imitação ou por influência divina. É as únicas maneiras do conhecimento chegar a nós. É as únicas maneiras. Nesse vídeo vocês vão ver como que o treino é importante. E aqui eles abrangem essa questão do processo que acontece no treinamento. Por que repetição? Por que peso? Por que fazer um tratamento de choque? Tudo isso eles já faziam. E hoje tem muitas dúvidas a respeito disso aqui. Vocês podem ler qualquer tratado de fisiologia, eu já fiz muito isso. Por isso eu até tenho um conhecimento muito amplo a respeito disso. Porém, eles não conseguem responder isso aqui. Mas esses seres conseguiram. Conseguiram. O que vocês precisam perceber? Que a função do treinamento é estimular. E essa estimulação acontece de forma que os músculos sejam adaptados a se elevar a determinado ponto, que a adaptação ocorra. Então o que acontece? Quando vocês forem fazer um treinamento, vocês têm opções, não tem? Tem um padrão lá nas academias, 8, 12, 15, 20, 1 a 6, quem deseja força, e por aí vai. Mas o que é mais interessante fazer? Será que se eu fazer 100 repetições de um exercício, determinado peso, pode ser calistenia, por exemplo, que tanto é criticada hoje em dia, e eu posso, nesse momento, desmitificar esse mito? O pessoal diz, calistenia, exercício funcional, não faz a musculatura aumentar. Um completo engano. Não tem nada de diferente
em exercícios com o peso do corpo para o exercício com um peso externo, por exemplo, um supino. Não muda nada, pessoal. O que muda é que os exercícios vão ser diferentes, é só isso que vai mudar. Se eu pego e faço mais repetição, por exemplo, e esses caras aqui já ensinaram isso. Os espartanos, os maiores guerreiros conhecidos do mundo todo, a base deles era a calistenia. Calistenia. Quando vocês fazem mais repetição, para deixar claro para vocês, vocês vão aproveitar todas as fases do treinamento, do exercício. E o que acontece? As únicas repetições que vão contar, se o teu objetivo for força, hipertrofia, são as repetições finais. Quando chegar no êxtase, onde o pico de tensão mecânica for quase o limiar máximo que teu corpo é apto a suportar, de força e resistência, força para executar, resistência para aguentar. Então quando tu chegar lá no finalzinho, tu pode estar fazendo 100 repetições, tu chegou em 90, tu já está morto. Acontece numa maratona, não é? A maratona, ela acontece exatamente assim. Quando vocês forem fazer um treino, no tratamento de choque, isso aqui ocorre. Sabem quem fez um tratamento de choque na era moderna? Tom Platz desenvolveu as maiores pernas da história. Então, ele pegava uma barra para fazer isso, colocava a barra nas costas, com 20 quilos em cada lado, e a barra pesando 20 quilos, e fazia meia hora de agachamento, cronometrando no relógio, sem parar. Então, basicamente, a primeira vez que saiu em uma revista esse método que ninguém conhecia, saiu numa revista, foi através de um fisiculturista, Guten Scherler-Kamp, alguma coisa assim, bem famoso. Então, o que o músculo puro cerne faz? Ele faz o corpo executar exercícios anaeróbicos de forma aeróbia. Então imagina, um exercício que um indivíduo que não é treinado, nunca fez um treino desses aqui, relacionado ao melhor método que existe na história, é esse aqui. Pelo menos eu não conheço um outro que supere. Ele explica tudo. E vocês realmente vão precisar de um mestre com conhecimento muito amplo para chegar num conhecimento desse aqui. Então, ele faz, por exemplo, uma pessoa não treinada vai fazer supino com um determinado peso, por exemplo, vai fazer 10, 12, morreu. Não vai conseguir fazer mais. Quem faz isso aqui, pega aquele peso, faz 10, 20 minutos de supino, faz aeróbico supino. É só ele querer fazer. Vocês estão entendendo? Então, o puro cerne consegue transformar o exercício anaeróbio em aeróbio. Mas por que isso ocorre? Por que, pessoal? O aeróbio, a evolução final, é quando o teu corpo ele tem capacidade de utilizar o oxigênio como energia. Anaeróbio, o ambiente anaeróbio é um ambiente onde não tem oxigênio. Por exemplo, tu vai fazer um exercício que não consegue, o teu corpo não consegue levar oxigênio para lá. Por o cerne ensina o corpo a fazer isso. A teu corpo, independente do peso que tu for usar, quando tu for evoluir, ele vai ensinar teu corpo, através de angiogênese, mandar recurso para aquele músculo e vai chegar oxigênio lá. E aí, ele não vai depender mais da energia anaeróbica. Ele consegue utilizar o oxigênio como fonte de energia primária. É isso o principal meio que faz uma pessoa evoluir de forma suprema. E aí vem a questão, 100 repetições, por que não é diferente? Então se eu pegar, colocar um peso que eu vou falhar em 10 repetições, não é melhor que 100? Pessoal, o que acontece aqui é uma escolha, vocês precisam entender isso, é uma escolha. Vocês vão escolher ou evoluir utilizando mais peso, através da carga, ou através da repetição. Qual é melhor? É aí que vem o papel
Mais peso ou menos peso? Se vocês querem pular a etapa para ganhar só força, então coloca peso, pula direto para o final. É isso que o peso faz. Faz vocês pularem a etapa. Imagina o seguinte, que um treino convencional, no início de tudo, não tinha peso. Como eles treinavam? Pensem, lá, os ancestrais, vocês sabem que foi dividido, tinha várias partes, continentes, existiam as tribos aqui, tribos lá. E aí, alguns treinavam de um jeito, outros treinavam de outro, mas no início. Porque eles faziam por imitação ou por influência divina. Os únicos dois métodos que funcionou. E que funciona até hoje é assim também. Imitação ou influência divina. Então, no início eles faziam, determinada tribo, por exemplo, fazia com o peso do corpo. O exercício padrão, o treino padrão, era através da repetição pura. Eles não usavam peso. Era repetição pura a princípio. Depois, eles foram desenvolvendo mais conhecimento amplo, foram adquirindo ou por imitação ou por influência divina. Alguém ensinou eles e eles também imitaram outros meios para obtenção desse conhecimento. Então, fazendo mais repetição, que é o treino padrão, que foi o princípio de tudo, eles começaram assim, era mais repetição mesmo. Então, eles faziam lá agachamento, né? Agachar, sentar, levantar, eles faziam para se aquecer, primariamente. Eles faziam polichinelo, primariamente. E aí, era mais repetição também. Então, foi desenvolvendo esse enfoque aqui. Mais peso ou menos peso. Depois que eles começaram a utilizar o peso, claro que isso veio por influência divina. Alguém ensinou a eles a fazer isso. Os cavaleiros que lutaram contra a raiz do mal ganharam permissão do próprio Deus para lutar contra a semente cainita aqui na Terra. Eles se abrigaram no ventre da Terra. O cainita conseguiu se salvar do dilúvio se abrigando em galerias subterrâneas. Vocês sabem bem do quem eu estou falando, não sabem? E os cavaleiros também. Eles ganharam essa permissão e guardaram muitos segredos sobre treinamento. É por isso que tem essa história toda por trás. Sem isso, talvez eu nem estaria aqui falando sobre isso aí. Beleza? Então, quando utiliza mais peso, vocês pulam a etapa. Imagine que o treino padrão é repetição. Imagine uma fração de 100, vocês conseguem 100 em determinado exercício, isso depende da evolução de cada um. Então, o peso fraciona esse padrão. Vocês pegam um peso, vocês vão colocar no corpo de vocês, aí vocês vão fazer agora 20 repetições, vocês não conseguem fazer mais por conta do peso, porque vocês estão com uma resistência extra agora. Então vocês só fazem 20, vocês percebem o que ocorreu? Vocês mudaram o eixo de força ali do exercício. Esse vetor foi o peso. O peso fraciona. Então agora se eu coloco mais peso, vamos supor que eu coloco tanto peso que eu só faço 3 repetições. Eu não consigo fazer mais que 3 porque é muito peso agora. O que aconteceu? Vocês viram que 100 repetições que vocês conseguiam fazer com o peso do corpo foi fracionada e sobrou só 3? Vocês têm capacidade para erguer 3 vezes. Isso vai fazer o quê? Vai pular direto para as 97 repetições que vocês teriam que fazer com o peso do corpo de vocês. Então, basicamente, vocês só estão estimulando o final do treino que vocês fariam com peso corporal. Então, o final é estimulado. Então, 97, 8, 9. Não é? 98, 99, 100. 3 repetições ali foram estimuladas. Vocês fracionaram. É assim que funciona. O peso faz isso. Então, eu pergunto para vocês. Uma pessoa que está começando agora a treinar, o que é melhor? Mais peso ou menos peso? Vocês precisam entender isso. A pessoa que começou agora a treinar, ela pula direto. Ela vai direto lá para
academia, não é? Vai lá para academia utilizar as máquinas, um sistema de rodana, um sistema de polia, e começam a erguer peso, geralmente o peso das máquinas, de forma externa, o peso está fora do corpo de vocês e vocês pegam ele para se exercitar. O iniciante vai fazer exatamente isso nos dias de hoje, a maioria faz isso. Vai para lá treinar. O que é melhor ela fazer? É lógico, mais repetição. Não adianta ela chegar lá agora, querer fazer o exercício com uma tonelada de peso. Vai servir só para ela se arrebentar toda. Vocês entenderam aqui? É só o puro cerne que faz essa dinâmica aqui para vocês. O exercício em si, o treinamento em si, o princípio é a fração. Ele é fracionado. Vocês têm que pegar um exercício para ver quanto de capacidade vocês têm de fazer aquele exercício com o peso padrão primeiro. Imagina um agachamento, vocês fazem só com o corpo de vocês. Aí vocês fazem 100, por exemplo. 100 é a capacidade que vocês têm máxima naquele exercício. Então quando vocês começam a usar peso, vocês vão fracionar essa quantidade, pulando para uma determinada parte do exercício. Se vocês colocam mais peso, vocês pulam, por exemplo, você vai colocar 10 repetições máximas, vocês vão pular direto para a fase final, que seria a partir de 90 repetições. Então vai contar só as 10 últimas que vocês iriam fazer. Bom, tem vantagens aqui, porque fazendo isso, vocês conseguem acelerar a evolução. Claro, mas também tem um risco de lesão para quem está iniciando, não tem endurance muscular, não passou pelos processos que deveria ter passado. É por isso que um pessoal aí que treina lá nos UEPA, nas cavernas lá no fim do mundo, não tem condição de treinar, mas fazem repetição pra caramba, utiliza litro, utiliza um monte de anarquia, um monte de gambiarra, evolui mais quando vai para academia, porque eles já passaram pelo treinamento inicial que deveria ser feito. Então as pessoas do globo não passam por esse treinamento inicial, eles não têm base. Então eles vão para academia pular e fracionar o exercício sem conhecimento prévio, porque a maioria, vamos ser sinceros, não tem conhecimento disso aqui que eu estou falando. Eles não têm o mínimo de noção disso aqui que eu estou falando. Isso aqui é um segredo para vocês terem uma noção. Agora que vocês estão me ouvindo falar, show de bola. Eu passei o conhecimento de bandeja aí para vocês, não é? E mais pra frente isso aqui vai voltar, podem ter certeza que vai voltar. Quando vocês vão lá para academia fracionar, show. O que é melhor então? Coloca um peso menor para não se machucar, para adquirir força e resistência, para te passar por todas as fases do treinamento. Como assim? Se tu faz, por exemplo, não precisa também colocar lá um pezinho tão leve que vocês vão fazer muitas e muitas e muitas repetições infinitas. Não, coloca um peso legal, 20, 30 repetições, vai dar certo. Por quê? Fazendo isso, essa pessoa realmente não tem base. Ela precisa passar por todas as fases do treinamento. Mais repetição vai garantir isso. Fazendo essas 30 repetições, por exemplo, ela vai passar por uma parte que ela vai ter definição, vai passar por uma parte que ela vai ganhar resistência, vai passar por outra fase que ela ganha força. Então, ela ganha 3 coisas. Ao invés de ela encher de peso e ganhar só uma coisa, e no final depois ela pode se lesionar, por que não colocar mais repetição e ganhar 3 coisas para aumentar a base dela de treinamento e depois ela conseguir fazer um treinamento mais eficaz? Porque é assim, a pessoa tem que fazer o melhor dela nas condições que ela tem naquele momento, enquanto ela cria condições melhores para fazer melhor ainda. É isso que deve ser feito. O iniciante não adianta encher de peso
ele vai se arriscar a se lesionar. Coloca menos peso, faz mais repetição e passa por todas as fases do treinamento. Não tenha pressa. Mais peso vai te dar mais força? Vai. Com certeza. Mas talvez não seja o ideal para ti. É interessante colocar um peso lá adequado para fazer isso. E para responder uma pergunta final para vocês e encerrar esse vídeo, vamos falar um pouco sobre calistenia. Alguns dizem que calistenia não traz resultados, estão totalmente errados. Eu acabei de dizer para vocês aqui como funciona. E lá no Monte Olimpo eles aplicavam isso aqui na prática. Eu já fiz na prática, eu faço na prática. Eu estou adquirindo conhecimento puro sobre treinamento com esse método aqui. Eu estou escrevendo meu livro. Em breve vou divulgar ele aí para vocês. Beleza? Então calistenia ou musculação não tem diferença. Ambos podem trazer resultados, como qualquer outra forma de método de treinamento aí, modalidades que tem CrossFit, tem calistenia, musculação e por aí vai. A calistenia tem subdivisões. Para quem tem pouco conhecimento, recomendo não falar bobagem, porque existe uma modalidade na calistenia que é o street lifting, que acrescenta peso ao corpo para fazer exercício. Calistenia são exercícios com peso corporal, utilizando peso ou sem peso. Eu posso acrescentar o peso no meu corpo. Não tem problema, eu posso fazer barra com peso. Mas, no final, musculação ou calistenia, eu recomendo juntar todas as modalidades por conta do princípio do guerreiro. O guerreiro utiliza todos os recursos e meios que ele possui e encontra pela frente para evoluir. Ele faz isso para se tornar bom em tudo. Então fazer um treino híbrido é a melhor escolha aqui. Ao invés de denegrir uma modalidade e outra, melhor de tudo é complementar. Absorver o que for útil, descartar o que é inútil. É isso que eu te recomendo. Nada impede que uma pessoa lá no fundo da grota comece a treinar só com o peso do corpo e desenvolva um físico fenomenal. Valeu e até a próxima. Bons treinos a todos. Homem sem barco, está marado na terra, e força lá de moer de Malicamãe. A moer primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.